Área e perímetro são duas medidas distintas, onde a área é a medida de uma superfície e o perímetro é a medida do comprimento de um contorno. Agora a Tia Lani vai falar um pouquinho sobre o perímetro. O que é o perímetro? E como o calculamos? Perímetro é a medida do comprimento de um contorno. Por exemplo, quando construímos uma cerca ao redor de um terreno, quando construímos uma grade de proteção ao redor de uma piscina, nós estamos calculando o perímetro. Observe esse campo de futebol. O perímetro dele é o seu contorno que está de vermelho. E para realizar o cálculo do perímetro, devemos somar todos os seus lados. Como nós temos aí, 100 mais 70 mais 100 mais 70, que é igual a 340 metros. Observe esse outro exemplo. O perímetro dessa figura rosa é o contorno dela. Como não temos a medida de seus lados, para medir o seu perímetro, devemos contorná-la com o barbante e depois esticá-lo para calcular a medida. Para calcular o perímetro dessa figura, devemos somar a medida de todos os seus lados. 10 mais 8 mais 3 mais 1 mais 2 mais 7 mais 2 mais 3, que é igual a 36 metros. A unidade de medida utilizada no cálculo do perímetro é a mesma unidade de medida de comprimento, o metro, o centímetro, o quilômetro, dentre outros. Já a área é a medida de uma superfície. Por exemplo, a área de um campo de futebol é o gramado. Se pegarmos o campo de futebol e colocarmos em uma malha quadriculada, a sua área será equivalente à quantidade de quadradinhos. No estudo da matemática, calculamos áreas de figuras planas multiplicando a base pela altura da figura. Muitas vezes, os lados da figura são chamados de base e altura. Vamos agora exercitar o cálculo do perímetro e da área de algumas figuras planas. Temos aqui um quadrado que mede 4 metros de lado. Para calcular o perímetro, basta que a gente adicione todos os seus lados. 4 mais 4 mais 4 mais 4, que é igual a 16 metros. Já para calcular a área, que é a medida da superfície, devemos multiplicar a base pela altura, ou seja, 4 vezes 4 é igual a 16 metros quadrados. Calculando agora o perímetro e a área de um retângulo. Então, vamos lá. Para calcular o perímetro, basta que a gente adicione todos os seus lados. 9 mais 9 mais 4 mais 4, que é igual a 26 metros. Já para calcular a área, devemos multiplicar a base vezes a altura ou o comprimento vezes a largura. Então, teremos 9 vezes 4 é igual a 36 metros quadrados. Muito bem, galerinha. Como eu sei que vocês são muito inteligentes, vou deixar aqui um desafio e na próxima aula corrigiremos, ok? Quero ver quem vai acertar.